Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como reservar hotel e atividades na cidade escolhida do hotel, tá bom? Então, a gente vai começar colocando a cidade do hotel. Nesse momento, não é a cidade do aeroporto, é a cidade do hotel, né? Então, vamos colocar aqui Gramado, no sul do Brasil, que o aeroporto mais perto é em Porto Alegre, mas a gente vai botar Gramado porque a gente quer ir para Gramado. A gente coloca a cidade e depois seleciona o período da viagem. A gente também deve escolher o número de pessoas que vão viajar e pode ou não escolher o regime alimentar e a categoria do hotel. Depois que a gente define a pesquisa, é só clicar em pesquisar. Nessa tela, a gente vê o resultado da pesquisa e o hotel recomendado pela Abreu. É o primeiro que aparece aqui em cima. Logo abaixo, a ferramenta apresenta os demais hotéis recomendados pela Abreu, são normalmente os hotéis mais vendidos. E na sequência, ela apresenta também outros hotéis. Vocês vão ver que normalmente esses outros hotéis têm uma categoria menor. São hotéis de 3, 2 estrelas, tá bom? Nem sempre, mas a maioria é assim. Então agora a gente vai voltar aqui no hotel indicado para falar sobre esses ícones que aparecem aqui na imagem. O primeiro deles é a de política de cancelamento. É muito importante, na hora que você está fazendo a reserva, avaliar se existe uma possibilidade de cancelamento ou se é gasto imediato. Porque uma vez que reserva um hotel com gastos imediatos, não tem como cancelar depois sem custo. Então, nesse caso daqui, ele está dando uma brecha para cancelamento, tá vendo, na primeira linha, e depois, em seguida, já é cobrado o valor total do hotel, já entra em gasto. O outro ícone traz os avisos de reserva. Esses avisos de reserva variam de hotel para hotel. Nesse caso aqui, ele está falando sobre cobrança de estacionamento, carrinho de bebê, pagamento de crianças, mas poderia estar falando, por exemplo, de política de Wi-Fi. Isso aqui varia realmente de hotel para hotel. Então, aqui do lado direito, nós temos mais 3 ícones: pedir orçamento, reservar e carrinho de compras. O orçamento é aquela fotografia estática do momento, então pode ser que quando você volte nesse orçamento daqui a alguns dias, o hotel não tenha mais disponibilidade ou o preço não seja mais esse. Ele serve apenas para você fazer uma proposta inicial para o cliente. Aqui em cima a gente tem o histórico de reservas e do lado, em breve, a gente vai ter também o histórico de orçamento. Quando a gente tiver esse histórico de orçamento, ele vai possibilitar que você resgate o seu orçamento e atualize com as condições vigentes no momento, para que você possa reenviar, por exemplo, para o seu cliente. Então agora a gente vai solicitar um orçamento para vocês verem como aparece na tela. Então clicando aqui no orçamento, você cai nessa tela de inclusão de informações e coloca o nome e sobrenome do seu passageiro, para quem vai receber esse orçamento. Se você quiser mandar por e-mail, você inclui o e-mail, mas você tem a opção de gerar apenas o PDF, se você preferir. Aqui embaixo, a gente tem serviços offline. Esses serviços offline, eles ainda não estão disponíveis para serem incluídos num pedido online. Mas, se você quer colocar, por exemplo, seguro de viagem no orçamento do seu cliente, você pode incluir, mas aí você vai ter que incluir manualmente esse serviço e só vai servir no orçamento, só aparece no orçamento. Ele não vai ser reservado, porque a ferramenta ainda não possibilita isso. Então, vamos ver como é que funciona. Você clica aqui no botão mais. Então, a gente vai fazer a inclusão aqui de um seguro offline. Então, vou digitar aqui seguro. Tem em seguida esse drop-down aqui para você escolher o produto mais certinho, porque às vezes você pode botar um nome diferente. Aqui é o nome padrão. E como ele é offline, você tem que definir o preço. Então, você vai escolher a moeda, se é euro ou se é dólar, vai colocar manualmente esse valor e vai colocar também manualmente o valor em reais, porque o orçamento apresenta todos os valores em reais. Então, você tem que fazer a conversão aqui. Se no final você desistir, não quiser mais, quiser remover esse serviço, basta clicar na lixeirinha que remove o serviço. Então, eu vou remover, porque a gente vai seguir apenas com o hotel contratado, e vou clicar aqui em PDF para a gente ver como é que aparece.
Bom, então gerou, vocês veem aqui o nome do cliente, aparece aqui aquele nome que você colocou, e também a descrição do hotel, as informações e o valor sempre em reais, ok? Então vamos seguir. Então vou clicar em voltar e a gente volta aqui para a nossa tela do hotel. Eu gostei desse hotel, tá tudo certinho, então eu vou adicionar ao carrinho. Então eu vou clicar aqui no carrinho para adicionar. Nesse momento, ele apresenta essa mensagem de que o item foi adicionado com sucesso e se eu desejo continuar a comprar. Eu vou clicar em sim porque eu quero adicionar um novo serviço. Se o hotel não tivesse disponibilidade ou tivesse algum problema, ele apresentaria uma mensagem aqui dizendo que tinha algum impeditivo para continuar essa reserva, tá bom? Então eu vou continuar comprando e aqui no nosso carrinho a gente vê que já tem um item adicionado que é o nosso hotel, no período de 15/5 a 19/5. Agora a gente vai adicionar uma atividade, então eu vou aqui em atividade e coloco a cidade onde eu fiz a reserva do hotel e quero adicionar atividade. Coloco o nome, depois vou colocar o período, porque pode ser que eu queira fazer um passeio 2 dias depois de chegar, ou um dia depois, enfim. Vou colocar o período que eu quero aquela atividade e clicar em pesquisar. Então ele apresenta aqui diversos passeios em Gramado, então bus tour, noite suíça e por aí vai. Apresenta os valores e se a gente clicar em cima do nome do passeio, ele dá mais informações. Então ele vem para essa segunda tela, onde tem duas abas com o detalhamento da atividade, uma que se chama detalhe da atividade e a outra política de cancelamento. Vamos entrar em detalhe de atividade. Aqui no detalhe da atividade vão estar as informações sobre cancelamento, contato, data, períodos. Normalmente são os detalhes técnicos do passeio. Em política de cancelamento, ele mostra os detalhes de gastos, né, a data que começa a cobrar pelo passeio, até quando você pode cancelar. Voltando aqui para a página inicial do passeio, a gente tem aquelas 3 opções de sempre de gerar um orçamento, incluir no carrinho de compra ou fazer uma reserva. A gente vai incluir no carrinho de compra. Mais uma vez, a gente recebe a mensagem de inclusão com sucesso e pergunta se quer continuar a comprar. A gente já está feliz, não vamos continuar, vamos clicar em não e seguir. Então, ele seguiu para a próxima página e como a gente incluiu um novo serviço, que foi a atividade, ele pergunta se a gente quer gerar um orçamento. Sempre dá essa opção de gerar o orçamento. Aqui também a gente tem a opção de adicionar um transfer, tá vendo ali em cima do total? Ele pergunta se a gente quer adicionar um transfer. Se a gente quiser, basta clicar que ele vai abrir as opções de transfer in e transfer out. Se não, a gente segue para a inclusão dos passageiros na nossa reserva. Vamos seguir para passageiros. Então agora a gente vai incluir as informações dos passageiros. Lembrando que para cada serviço você tem que adicionar passageiro. Nesse caso a gente tem 2 serviços, então a gente vai ter que incluir passageiro nos 2 serviços. A gente pode ter selecionado 2 passageiros para o hotel, mas só um vai querer fazer atividade. Então a gente precisa sempre adicionar os passageiros em cada um dos serviços. Aqui você vê do lado esquerdo o número 1 e o 2. Primeiro a gente inclui o passageiro 1 e depois a gente inclui o passageiro 2. O nome e o sobrenome são obrigatórios e depois a gente pode completar os demais dados. Então, agora a gente vai incluir o passageiro do primeiro serviço, que é o hotel. Então a gente vai colocar o nome e o sobrenome do primeiro passageiro e depois seguir para o segundo. A gente vai clicar em passageiro e vai seguir para o próximo serviço. Então agora a gente vai incluir os passageiros do Ticket Bus Tour. Como eu comprei só um ticket, ele só está solicitando a inclusão de dados de um passageiro. Então vou deixar meu marido em casa e vou passear por Gramado. Então após a inclusão dos passageiros, a gente clica em próximo, vamos seguir. Então nessa próxima tela ele traz novamente os dados da reserva. Então o hotel para 2 pessoas com café da manhã, aqui embaixo o passeio para uma pessoa apenas com valor total. E aí eu vou seguir, então tá tudo certinho, vou seguir para validar. Opa! Ele não deixou eu seguir porque eu esqueci de incluir o atendente. Então vamos voltar lá e incluir. Então o atendente Abreu é aquela pessoa que te atende no dia a dia. É importante você incluir o atendente, primeiro porque senão você não consegue avançar com a reserva, mas também porque ele recebe uma cópia de tudo que você faz. E aí quando você ligar para pedir uma ajuda ou para confirmar alguma informação,
ele consegue facilmente identificar a sua reserva ou o seu orçamento, o que for. Então, vamos aqui, ó, a setinha fica aqui do lado direito, ela engana, mas você clica aqui na setinha, ele abre, você escolhe o vendedor e segue. Então, ele dá aqui essa mensagem de que foi validado com sucesso e a gente pode passar para reservar. Então, olha, aqui nessa mensagem de alerta, ele está me dando duas informações. Uma é que o hotel foi reservado com sucesso, está tudo certinho, o número do file, que é o registro interno da Abreu, para que depois você possa consultar essa sua reserva. Mas o Bus Tour não tinha disponibilidade. Então, na verdade, a gente vai clicar em OK. E se você quiser voltar e buscar uma outra data ou uma outra atividade, você pode fazer isso depois. E aqui eu vou clicar então em finalizar e ele vai me apresentar uma nova mensagem. Essa nova mensagem diz que se eu clicar aqui, finalizar o carrinho, não vai ter volta, não tem problema, eu posso fazer a escolha da atividade numa outra reserva, mas essa vai ser fechada, tá ok? Então, nós finalizamos a reserva desse hotel. Então, agora eu vou aqui no histórico de reservas para mostrar para vocês como é que vocês resgatam essa reserva no momento que vocês tiverem interesse. Você clica aqui em histórico de reservas e ele vai abrir essa tela e você tem duas formas de pesquisar. Uma é incluindo direto o número do file, que é aquele número interno da Abreu. Quando você clica aqui, já mostra até os números de files recentes que você fez. Você pode simplesmente digitar ou selecionar aqui um número de file, ou se você não lembrar, você vem aqui e clica em pesquisar. Então, ele resgatou aqui a informação do file, aparece aqui embaixo. Você clica aqui do lado em mais info, ele traz as informações do file para você. Esse file é um file de hotel nacional. Os hotéis nacionais e alguns serviços internacionais ainda precisam de uma ação dos nossos vendedores para adicionar o file na reserva. Se você não tiver pressa, não precisar dessa proposta para hoje, no dia seguinte da reserva, isso já vai estar automaticamente preenchido. Toda noite roda um processo que carrega os files em todas as reservas. Mas se você estiver precisando da reserva para mandar para um cliente e tenha que ser agora, não tem problema. Você liga para o seu atendente Abreu e ele faz isso no mesmo minuto e você pode prosseguir para o pagamento e finalização, ok? Agora eu vou pesquisar aqui um outro file para mostrar para vocês como é que acontece quando você está fazendo uma reserva de um serviço que já é pago automaticamente, como por exemplo, circuitos europeus ou alguns circuitos exóticos. Então vou clicar aqui em pesquisar. Pronto, aqui embaixo aparecem todas as minhas reservas. E aí eu tenho aqui no estado, aqui, tá vendo esse estado das reservas? Tem file sem reservas e tem file sem pagamento. Então, o file sem pagamento, ele já está com a reserva ok, só falta o pagamento. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de um file sem pagamento. Então, eu vou clicar aqui em mais info e eu vou trazer as informações desse file que já está carregado e só falta o pagamento. Pronto. Então, ele agora trouxe aqui todas as informações do file, tem o valor total do serviço, tem o valor da comissão que vocês recebem aqui e nesse momento eu posso efetuar o pagamento. Clicando em efetuar o pagamento, abre aqui as informações para a inclusão dos dados do cartão de crédito. E aqui é importante falar que nesse momento você pode fazer o pagamento com um cartão apenas ou, se preferir, com mais de um cartão. Às vezes tem 2 passageiros, 3 passageiros, 4 passageiros. Cada um vai pagar a sua passagem, a sua estadia com o seu cartão. Você clica aqui em mais cartão e vai incluindo o valor até totalizar o valor total do serviço contratado. E aqui, como eu estou fazendo o pagamento com cartão, eu tenho a opção de selecionar as prestações, o número de prestações que eu quero. E somente pelo site a gente consegue fazer em até 12 prestações. Isso é uma vantagem exclusiva aí de quem faz as reservas e pagamentos pelo site. Então, é só clicar em efetuar pagamento para finalizar a operação. Eu não vou clicar porque eu não quero gastar 16 mil reais, mas é só fazer isso. Bom, então a gente chegou ao final do tutorial de reservas de hotel e atividades. Espero que vocês tenham gostado. Temos outros vídeos apresentando a reserva de circuitos europeus, da inclusão de aéreo nos serviços. Então, por exemplo, a gente poderia
acrescentar a essa nossa reserva que a gente acabou de fazer um aéreo também. Então temos um vídeo só explicando como é que acrescenta o aéreo. Temos um vídeo explicando como customizar o site para que apareça a logo da sua agência nos orçamentos. Temos diversos vídeos para tornar o seu dia a dia mais fácil e ágil. Então, espero vocês no próximo vídeo. Boas vendas!